Sábado, 11 de novembro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 11 de novembro de 2023. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros torcedores, outros vascaínos, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Deixa seu comentário nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 11 de novembro de 2023. Amanhã tem jogo, mais uma final, mais uma decisão de campeonato para o Vasco. Agora restam 6 finais, 6 decisões. E amanhã é Vasco e América Mineiro, amanhã às 18h30 em São Januário, ingressos esgotados. A torcida do Vasco mais uma vez vai fazer o caldeirão ferver, o caldeirão vai ferver. O América já rebaixado, o Vasco tem que atropelar o América amanhã, pessoal. O Vasco tem que atropelar o América amanhã. Meu placar para amanhã é 3-0. Um de Verratti, um de Paulinho e um de Gabriel Peck. 3-0 Vasco amanhã é o meu placar. O Vasco tem que atropelar mentalmente, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. O Vasco tem que atropelar de todas as maneiras o América amanhã. Mesmo que o resultado no final seja 1-0 Vasco, a gente tem que chegar aqui na análise no pós-jogo dizendo que, apesar do placar de 1-0 para o Vasco, magro, o Vasco atropelou o América mentalmente, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. Porém, eu acho que o placar não vai ser magro, não vai ser de 1-0. Como eu já falei, meu placar é 3-0 Vasco amanhã. Vasco e América Mineiro amanhã às 18h30 São Januário. Meu placar é 3-0 Vasco. Um de Verratti, um de Gabriel Peck e um de Paulinho. Então, pessoal, hoje tem eleição no Vasco. A notícia que sai hoje quentinha é a seguinte. Eleição para presidente no Vasco hoje, sábado, né? Hoje, sábado, 11 de novembro de 2023. Concorrendo à presidência do Vasco, o Pedrinho e o Levenciano. Levenciano e Pedrinho disputam o pleito para o triênio de 2024 até 2026. Notícia segue. O presidente do Vasco para o triênio 2024 até 2026 será definido na eleição deste sábado, ou seja, hoje. E a torcida está de olho, né? Notícia importante porque envolve diretamente o presente e o futuro do nosso clube, né? Então, os candidatos ao Levenciano, da chapa Somamos, está concorrendo pela segunda vez consecutiva a eleição. E aqui algumas coisas sobre o Leven, né? Abre aspas aqui para o Leven, né? Declaração do Leven. Saí do Brasil, me especializei em gestão pela UEFA para poder entregar o projeto Somamos, o melhor projeto para o Vasco. Assim como milhões de vascaínos, também gostaria de ver o nosso clube mais transparente. Essa é a declaração do Leven. Eficiente protagonista, o que eu apresento é a mudança
através de uma gestão moderna de partes interessadas, antenada com as tendências globais de gestão de futebol. É o futuro, a modernidade sem abrir mão da nossa tradição. Cuidar das nossas sedes, dos nossos ativos, enfim, do Vasco e dos vascaínos para dar uma nova direção ao clube, gerando credibilidade com o torcedor, o sócio e o mercado. Essa declaração de um dos candidatos, o Levenciano. E tem o Pedrinho, né, ídolo do Vasco, né, ídolo da torcida do Vasco, ex-jogador Pedrinho, da chapa Sempre Vasco, concorrendo pela primeira vez à eleição. Abre aspas para o Pedrinho, declaração do Pedrinho. Um passo para a realização de um sonho, e em pouco tempo teremos a resposta dos sócios nas urnas. Tenho certeza de que eles sabem que o melhor para o futuro do Vasco é ter à frente do clube associativo alguém que conheça cada centímetro quadrado de São Januário, que sempre honrou a Cruz de Malta e se preparou muito para liderar esse movimento de transformação. Vou ficar muito feliz de receber os votos dos associados, mas também deixo claro que eles devem fazer o que sentirem no coração. Peço apenas que não deixem de votar, peço que exerçam o direito do voto. Essa declaração do Pedrinho, um dos candidatos. Então aqui algumas informações, a data, o horário, o local da eleição. A eleição vai acontecer neste sábado, dia 11 de novembro, ou seja, hoje, das 10 horas da manhã até as 22 horas. A votação pode ser feita de duas formas: presencial em cabines com computadores na sede do calabouço ou online. A empresa Bivoter é responsável pelo pleito virtual. Quem pode votar na eleição do Vasco hoje? A lista de aptos a votar na eleição do Vasco hoje conta com 6.209 sócios. No entanto, 256 associados terão seus votos separados para que posteriormente seja feita uma averiguação segundo uma decisão judicial. O número total é menor do que o do último pleito em 2020, quando 7.981 associados tiveram direito a voto. O que está em jogo na eleição do Vasco hoje? Ano eleitoral, historicamente, movimentos bastidores do Vasco, mas a venda da SAF para 777 Partners mudou as regras do jogo. O próximo presidente não terá mais o controle do futebol, mas ainda há muito em campo, especialmente a sobrevivência do clube associativo. O Vasco associativo não interfere mais nas principais decisões do futebol, mas tem uma participação significativa. O clube ainda é dono de 30% da SAF e tem 2 cadeiras no Conselho de Administração da Vasco SAF, ocupadas pelo presidente e por outra pessoa indicada por ele. O próximo presidente terá como missão, por exemplo, a gestão dos esportes olímpicos e do patrimônio do Vasco. A reforma e ampliação do estado de São Januário é o principal desafio. E aí uma outra notícia que sai quentinha, pessoal, que está ligada a esta notícia, que é exatamente isso que eu acabei de falar. O presidente que vai entrar a partir de 1º de janeiro de 2024, resultado, quando sai o resultado dessa eleição de hoje, né? O presidente vai entrar com mandato a partir de 1º de janeiro de 2024. A principal responsabilidade é dar continuidade ao projeto de ampliação de São Januário, que já está na Câmara dos Vereadores. O prefeito Eduardo Paes já assinou o potencial construtivo do Vasco. O Vasco já tem tratativas adiantadas com empresas interessadas em comprar o potencial construtivo do Vasco, dos terrenos na Barra da Tijuca, no valor de 500 milhões de reais. O projeto Eduardo Paes assinou, já está na Câmara dos Vereadores para votação. Vai seguir agora os trâmites burocráticos na Câmara dos Vereadores. E esse ano é difícil que saia alguma coisa, mas a partir do ano que vem, a partir da volta do recesso da Câmara, o projeto vai andar, vai ser ampliado. Informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco, São Januário vai ser ampliado. O projeto foi divulgado essa semana. Teve uma reunião em São Januário com os principais órgãos de comunicação que cobrem o Vasco. Todos os vascaínos já sabem, a coisa mais linda. O
projeto de ampliação de São Januário, vai ter, inicialmente seriam 43 mil pessoas, agora vão ser quase 48 mil pessoas, mais de 47 mil pessoas. É igual a capacidade da Arena do Corinthians. A torcida do Vasco, aqui para dar uma contextualizada, a Arena do Corinthians, em Itaquera, em São Paulo, tem exatamente essa capacidade, mais de 47 mil pessoas, quase 48 mil pessoas. É exatamente a capacidade que vai ter o novo estádio do Vasco de São Januário. Então, por exemplo, a Arena do Palmeiras tem 43 mil pessoas de capacidade. A Arena do Atlético Mineiro, a MRV Arena, que o Atlético Mineiro inaugurou recentemente, tem 43 mil lugares. A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tem 50 mil lugares. Então a do Vasco é similar à Arena do Corinthians, com quase 47 mil e quase chegando a 48 mil pessoas é a capacidade. Portanto, o projeto de lei do potencial construtivo de São Januário inclui a sede náutica do Vasco, a notícia saindo quentinha junto aí com a notícia da eleição. A ação pode garantir recurso extra para a reforma e ampliação do estádio. A notícia segue. O projeto de lei do potencial construtivo de São Januário foi publicado nesta sexta-feira, ou seja, ontem, no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e também inclui a sede náutica do Vasco. Desta forma, o clube poderá negociar também potencial construtivo do prédio na Lagoa, o que vai garantir recurso extra para a reforma e ampliação de São Januário. Obra orçada em 506 milhões de reais. Aí aqui uma declaração aqui. A Operação Urbana Consorciada Estádio de São Januário estabelece mecanismos legais para obtenção de arrecadação de investimentos financeiros provenientes da iniciativa privada, através da transferência do direito de construir e pela permissão de construção elevada sobre o embasamento da sede náutica da Lagoa, possibilitando ao Vasco da Gama direcionar os recursos provenientes para a execução de seus objetivos. Fica permitida a construção adicional de edificação destinada a unidades residenciais multifamiliares sobre o embasamento existente no prédio situado na Rua General Tasso Fragoso, número 65, bairro da Lagoa, de propriedade da Associação Clube de Regatas Vasco da Gama, denominado de Sede Náutica da Lagoa. Notícia segue. A inclusão da sede náutica permite ao Vasco construir um prédio residencial em cima da sua sede, mas respeitando algumas regras. Por exemplo, a manutenção de no mínimo 60% do pavimento térreo para uso do remo do clube. Notícia segue, segundo o texto do projeto de lei, a ação visa a valorização, manutenção e melhoramento do estádio de São Januário e seu entorno, complexo esportivo e cultural dos mais relevantes da cidade do Rio de Janeiro, de forma a valorizar neste patrimônio consagrado como de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município do Rio de Janeiro. O documento deixa claro que o projeto é votado exclusivamente para a proposta de reforma apresentada pelo clube. Para conseguir o potencial construtivo, o Vasco precisou entregar à Prefeitura o projeto arquitetônico junto com o memorial descritivo, orçamento e projeção de receitas do novo estádio de São Januário. Os recursos obtidos pelos benefícios... os próximos passos. A publicação do projeto de lei no Diário Oficial da Câmara Municipal indicou as comissões que irão analisar o texto. Cada uma das 17 comissões dará um parecer sobre o documento. Após o parecer das comissões, o projeto é incluído na pauta de votações do plenário e precisa ser votado em 2 turnos, sendo aprovado se tiver ao menos 26 votos favoráveis. No processo de votação, o texto pode receber emendas parlamentares, ou seja, propostas de mudanças que também são votadas em plenário. Se aprovado, segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Pela importância do tema, a expectativa é que o documento seja apresentado até o próximo mês. A Câmara entra em recesso no dia 15 de dezembro, então teria que ser antes disso. Caso não dê tempo,
vai ficar para o ano que vem. O clube quer inaugurar a obra em abril de 2027, quando São Januário completa 100 anos. Tem outra data nos sonhos do Vasco: lançar a obra com um projeto aprovado e o dinheiro em mãos em 7 de abril do ano que vem, dia que marca o centenário da resposta histórica. Portanto, pessoal, isso aqui é sensacional. Informações que vêm de dentro do Vasco, informações que vêm dos bastidores do Vasco, vai sair dentro desses prazos. Como o recesso da Câmara é 15 de dezembro agora, vai começar a andar mais rapidamente quando eles voltam, em 15 de fevereiro de 2024, e aí vai andar rápido. O Vasco, no dia 7 de abril, pretende lançar o projeto para dentro de 3 anos inaugurar o novo São Januário em 7 de abril de 2027, que é a data da resposta histórica. Portanto, é sensacional, vai sair o projeto, vai ser ampliado o São Januário para 48 mil pessoas. Se a torcida do Vasco já faz o que ela faz com São Januário para 20 mil pessoas, imagina São Januário com 48 mil pessoas, é espetacular. Uma outra notícia, pessoal, é a seguinte: a escalação do Vasco, o provável time contra o América Mineiro amanhã, mais uma final, mais uma decisão. Rossi deve ser titular, atenção, torcida do Vasco, Rossi deve ser titular na vaga de Eric Marcos. O Vasco tem uma dúvida para o jogo deste domingo, ou seja, amanhã às 18h30, contra o América Mineiro em São Januário. Quem joga no ataque, Eric Marcos lesionou a coxa na última partida e desfalca o time. A tendência é que Rossi seja o titular ao lado de Gabriel Peck. O atacante, no entanto, vem de lesão na coxa e ficou fora dos últimos 5 jogos. Por isso, sua presença desde os minutos iniciais ainda é incerta. Alex Teixeira e Payet são outras opções. Provável time do Vasco, atenção torcedor do Vasco, provável time do Vasco para mais uma final, mais uma decisão contra o América Mineiro amanhã às 18h30 em São Januário, com ingressos esgotados. No gol, Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, na zaga Maicon e Medel, na lateral esquerda Lucas Piton. Meio campo do Vasco formado pela trinca de volantes Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E o ataque do Vasco com Gabriel Peck, Verrete e Rossi ou Alex Teixeira ou Payet. Porém, a informação que vem é que Rossi será o titular. Notícia segue. Outras 2 dúvidas são Marlon Gomes e Orelhano. O meia sofreu lesão na coxa, também ficou fora dos últimos 5 jogos e estava em processo de transição. Há chances de ser relacionado. Já o atacante sofreu uma fratura na mão contra o Cuiabá e foi desfalque diante do Botafogo. O Vasco não atualizou a situação dos jogadores. Portanto, pessoal, teve aí essa questão do Orelhano, pessoal, gerou aí um mal-estar no Vasco. O Vasco ia colocar uma proteção em 3D de última geração para o Orelhano poder jogar. Ele não quis, ele preferiu ser engessado, portanto o Orelhano provavelmente não joga mais esse ano. Isso gerou um mal-estar muito grande para o Orelhano dentro do Vasco por causa disso, né? Inclusive dos compatriotas deles argentinos, do Verrete, do Emiliano Dias, do Ramon Dias, pegou muito mal. Eu, pessoal, minha opinião sobre esse assunto, eu estou entendendo que o Orelhano quer sair do Vasco e está aí próximo da próxima janela, né, do início do ano que vem abrir. O Boca Juniors já se mostrou interessado na última janela, porém Ramon Dias não quis liberar. Ramon Dias quis tentar recuperar ele, e aí ele faz um gol contra o Cuiabá, realmente um golaço, mostrando que ele tem potencial para dar mais, porém ele tem que querer, né? Para ele poder dar mais ele tem que querer, por isso que a torcida cobra ele. Mas essa atitude de não querer aceitar da parte médica do Vasco a proteção em 3D para que ele pudesse atuar nessas 6 finais, nessas 6 decisões que faltam para o Vasco no Campeonato Brasileiro, e ele não querer, ele preferir engessar, e aí não confiando ali no departamento do Vasco, pegou muito informações que vêm de dentro do Vasco, informações que vêm dos bastidores do Vasco, pegou muito mal o clima por Orelhano agora em São Januário, pegou mal, não tá legal. E aí a minha opinião é essa, que ele quer sair do Vasco, ele já sabe do interesse do Boca Juniors,
Não tem coincidência a janela aí, a próxima janela já se aproximando, né? A janela do início do ano que vem. E provavelmente o Boca Juniors vai fazer uma nova investida. E a minha opinião é essa, que essa atitude mostra que é isso, o Orelhano não quer mais jogar no Vasco. E a torcida do Vasco também não quer mais o Orelhano no Vasco, porém o Vasco precisa ter uma proposta para pelo menos recuperar os 30 milhões de reais que investiu nesse jogador, para que o Vasco possa reinvestir esse valor. 30 milhões de reais, um esforço que o Vasco fez para comprar o Orelhano junto ao Vélez Sarsfield. Eu torço para o Vasco receber uma proposta para pelo menos recuperar esse valor, 30 milhões de reais que investiu no Orelhano, para que o Vasco possa reinvestir em outro jogador ou em outros jogadores, para jogadores que venham realmente, que possam ajudar o Vasco a resolver os seus problemas. Portanto, pessoal, estou chegando aqui ao final desse vídeo. Eu volto com mais atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos vencer amanhã, meu placar para amanhã, 3-0 Vasco, um de Verratti, um de Gabriel Peck e um de Paulinho. Vamos chegar aos 40 pontos e o Vasco não cai mais, pessoal, o Vasco não cai mais. Depois da vitória sobre o Botafogo, o Vasco não cai mais. Então, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tamo junto e saudações vascaínas.